Olá pessoal, estamos de volta à nossa aula de número 8. Hoje vamos continuar falando de armazenamento de água no solo. Então, vamos retomar. Quanto mais água o solo vai perdendo, mais negativo vai ficando a tensão matricial. Se caso não houver nenhuma irrigação ou não ocorra nenhuma precipitação, o solo vai continuar perdendo água, perdendo umidade, até retornar à condição de solo seco. O potencial de tensão matricial ele ocorre num solo por meio de dois fatores: a capilaridade e a adsorção. Isso é função do quê? Da distribuição e arranjo dos poros, da tensão superficial de água e da superfície específica do solo. Na prática, tem como se determinar a tensão de água no solo. Ela pode ser feita através de aparelhos no campo, os tensiômetros, e em laboratório utilizando o extrator de Richards. Então aqui temos os tensiômetros, que são aparelhos de campo, nos indicam a tensão de água no solo. Depois eu vou correlacionar esse valor a um valor de umidade. E o extrator de Richards que é onde eu consigo fazer essa relação de tensão versus umidade do solo. É um equipamento de laboratório. Bom, outro potencial que vamos estudar, o potencial gravitacional. O potencial gravitacional ele considera a posição da água no solo em relação à referência. Acima da referência é positivo o valor do potencial gravitacional. Abaixo da referência ele é negativo. Temos uma equação para se determinar o potencial gravitacional. O potencial gravitacional em bária é igual à massa específica da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, que multiplica a aceleração da gravidade, 981 centímetros por segundo ao quadrado, e ainda multiplica a altura da água no ponto estudado, em relação, comparando-se à referência. Então temos aqui um exemplo. Temos um solo não saturado, acima do nível freático. Temos o solo saturado, está abaixo do nível freático. Temos o ponto número 2, que é a referência, que é igual a zero, é o nível da água, num curso d'água. Temos um ponto que é acima da referência, ele é positivo, o ponto número 1. Um ponto número 3 que ainda é acima. O ponto número 4 é embaixo. E o ponto número 5 que também é acima. E eu tenho as distâncias desses pontos em relação à referência. Bom, é possível se determinar o potencial gravitacional nesses pontos, usando aquela equação. Considerando que uma bária vale 9,869 vezes 10 a menos 7 atmosfera, podemos calcular o potencial gravitacional em cada ponto. No ponto 1 é 1 vezes 981 vezes 240. Então eu vou ter 0,2324 atmosfera, já convertendo de bária para atmosfera. No ponto 2, como está no mesmo nível, é 0. O ponto 3, ele vai ter um valor de 0,0775 atmosfera. O ponto 4 vai ter um valor, está abaixo, então é menos 0,0581 atmosfera.
E o ponto 5, ele está acima, vou ter um valor de 0,1162 atmosfera. Tudo isso considerando as distâncias em relação à referência. Então, com isso eu consigo determinar o potencial gravitacional em cada um daqueles pontos. Bom, o potencial osmótico, ele ocorre devido à presença de sais minerais na solução do solo. Ele não afeta significativamente o fluxo da água, mas ele afeta a interação entre o solo e as raízes das plantas, porque existe uma barreira de difusão entre elas. O nome que damos ao processo físico no qual o fluxo de água se dá entre dois meios que estão com concentrações salinas diferentes se chama osmose. Bom, temos um recipiente, ele é separado com uma membrana seletiva, e essa membrana permite apenas a passagem de água, tá? Nesse recipiente nós temos moléculas de água, aqui em azul, e moléculas de sal, em vermelho. Então, um lado do recipiente, que é dividido ao meio pela membrana, ele possui mais moléculas de sal do que o outro. Então, o lado esquerdo aqui possui mais moléculas de sal que o lado direito da membrana. Ela é parcialmente permeável. No processo de osmose, o fluxo de água vai ocorrer do lado que tem menor concentração de sal para o lado que tem maior concentração de sal. Então apenas a água passa, o sal fica retido por conta da membrana parcialmente permeável. Então somente as moléculas de água é que conseguem passar pela membrana. O sal continua onde estava. A água, as moléculas de água passam. Então um lado direito abaixa o nível de água, porque passou para o outro lado, e o lado esquerdo aumenta o nível de água. Apenas a água passou pela membrana, os sais ficaram retidos, porque essa é uma membrana parcialmente permeável. Então, o fluxo ocorre do meio que possui menor concentração para o que possui maior concentração de solutos. O soluto, o que é o soluto? É um material que está dissolvido em outro, no caso na água. Ele se movimenta, mas ele é barrado pela membrana. Se não existisse a membrana seletiva, o movimento de água ocorrerá da solução com menor concentração salina para que possui maior concentração salina. Ao mesmo tempo que o soluto fará o caminho inverso. Isso se não existisse a membrana seletiva, tá? O soluto faria o caminho inverso. Em relação ainda ao potencial osmótico, no final do processo se percebe o quê? Que na verdade a água não se movimentou. Foram solutos que se redistribuíram na solução do solo. Então temos aqui nas raízes das plantas. Dentro da raiz da planta, nós possuímos uma solução mais concentrada. Isso comparado com a terra ao seu redor. Então, por isso, dessa maneira ocorre a passagem do solvente na terra, ou seja, de sais junto com água, para dentro da planta.
Então a passagem de água com alguns sais para dentro da planta. A membrana celular, ela atua como membrana impermeável, semipermeável. Por que ela é semipermeável? Ela permite que algumas substâncias como água e ureia, por exemplo, atravessem e outras não. Então, por exemplo, a glicose e o íon de sódio não conseguem passar por ela, mas a ureia consegue. Então ela é uma membrana, ela atua, a membrana celular atua como uma membrana semipermeável. Algumas substâncias junto com a água conseguem passar por ela. A osmose, ela ocorre sempre no sentido de um alto potencial químico para um baixo potencial químico. Tá? Na planta, a raiz, ela é a região de alto potencial químico. Nas folhas, esse potencial é menor. Então, dessa maneira, ocorre a movimentação da água da raiz em direção às folhas para permitir que ocorra a fotossíntese. Então temos aqui um solo, uma porção de solo, está sendo irrigado, então tem irrigação. Há a distribuição de água no solo. Nessa água, se for fértil irrigada, há a presença de solutos, ou da própria solução do solo mesmo. Eles depois são redistribuídos para as extremidades. A equação de Van Hoff nos permite calcular o potencial osmótico. Então, a equação de Van Hoff é o potencial osmótico, que multiplica uma constante universal dos gases, a temperatura absoluta em Kelvin e a concentração de soluto em mol. Quanto maior for a concentração salina no solo, mais negativo é o valor de potencial de tensão osmótica. Bom, os sais presentes na solução do solo se movimentam com o fluxo de água no solo, que é o fenômeno chamado de convecção, pela diferença de concentração dentro do próprio soluto, que é chamado de difusão molecular, e, finalmente, pela diferença de velocidade entre a água e o soluto. Isso acaba gerando diferenças de concentração e com isso favorecem a difusão, que é um fenômeno chamado de dispersão mecânica. Em áreas que possuem altas taxas de evapotranspiração e baixa reposição de água, ocorre o seguinte: o fluxo de vapor de água do solo vai para a atmosfera. E isso acaba retendo no solo os sais que estavam nessa água, nessa solução do solo. A água evapora para a atmosfera, só que os sais ficam retidos. Isso vai acontecendo e os sais acabam se acumulando na superfície do solo. A superfície do solo, nesse caso, vai atuar como uma membrana semipermeável. Passa a água, o vapor de água, mas retém os sais na forma de cristais. Temos de novo então aqui uma porção de solo, a superfície, a irrigação,
Então fornece água para o solo. Existem os solutos presentes na água. Eles se redistribuem, chegam próximo à superfície. O vapor de água vai para a atmosfera, a água do solo evapora, só que os cristais acabam retidos. Então a superfície do solo atua como uma membrana semipermeável, passa o vapor de água, só que retém os cristais e sais. Então o vapor de água vai, os cristais e sais ficam. Bom, todo o estudo que envolve potencial total de água no solo, ele tem como objetivo avaliar o quê? A existência do fluxo de água de um ponto para o outro, determinando sua direção, sentido e intensidade. Então nós vamos verificar isto aqui, um diferencial de potencial entre pontos. Do ponto 1 para o ponto 2. Então sempre existe um diferencial de potencial. Tá ok? Quando os pontos no solo estiverem em equilíbrio, o diferencial é zero. Então, não está em equilíbrio, não está tendo diferencial. Caso não estejam em equilíbrio, o movimento de água sempre vai acontecer do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Então vamos entender agora o esquema de Richards, de 1990. Então temos uma planta no solo, temos 4 pontos. O ponto 1 é no solo, o ponto 2 nas raízes, o ponto 3 na folha e o ponto 4 na atmosfera. A água ela se movimenta do ponto 1, que é no solo, para o ponto 2, para chegar até lá no ponto 4. Então vai do ponto 1 ao ponto 2, por diferença de potencial. Então, como a gente tinha falado, a planta, eu até falei entre aspas em outras aulas, a planta ela não absorve água. A água entra na planta por diferença de potencial. Ela não tem um mecanismo de absorver. É a diferença de potencial da solução do solo com as raízes que faz com que a água entre na planta. Após entrar na planta, ela vai buscar o ponto de energia mais baixo, que é aonde? Na atmosfera. Então a água vai do solo para as raízes, das raízes há um diferencial em relação às folhas, e das folhas há um diferencial com a atmosfera. Então a água se movimenta nesse processo todo por diferença de potencial. Esse é um movimento espontâneo. A planta não absorve água. Do ponto 2 ao ponto 3, quem conduz a água é o xilema da planta. Do ponto 3 ao ponto 4, a água passa do estado líquido para o vapor e sai pelos estômatos da planta. Nós já discutimos isso, se o estômago está aberto, se as células guarda estão funcionando bem, a água sai pelo poro e vai para a atmosfera. Esse é o estômago. Então, todo esse processo ocorre
devido aos diferenciais de pressão em cada ponto. É assim que a água se movimenta do solo, passa pela planta, da raiz até as folhas e volta para a atmosfera. Esse é o esquema de Richards. Obrigado.